Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso 24º episódio do Catedral Cast. E é uma alegria poder estar aqui toda semana com você. Hoje eu estou acompanhada com o nosso pastor querido, pastor Augusto Menino. Olá, Tati. Olá, pessoal. Benção, né? 24 já. Coisa boa, né? Glória a Deus. Teve muito papo bom. Teve coisas que eu fui abençoada e fui assistir depois. Uhum. Meu Deus, que benção. Parece que quando a gente está aqui falando... Não pega tudo, né? Então, te convido a ir lá, revisitar os outros. Todos estão aí no canal do YouTube e nas plataformas de podcasts. E aqueles que te tocar, que ardem no seu coração, compartilha com amigos, compartilha com outras pessoas para ser igualmente abençoado. A gente prepara isso debaixo de oração, com muito carinho, preparando, né, pastor? A gente tem um tiratema aqui antes, uma conversa antes, que eu falo que o Vitor devia gravar, porque ela costuma sair umas coisas melhores do que quando dá o play. Então é isso. E hoje a gente quer dar sequência àquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que é o como viver coisas incríveis, como viver maravilhas daquilo que o Senhor tem preparado para nós, como igreja, para nós, os seus filhos. E a gente vai dar início, um pontapé inicial aos ensinos de Jesus, né? A gente vai dar uma sequência aí nas parábolas do reino, naquilo que ele quis nos ensinar. Só que antes de entrar nas parábolas, a gente vai entrar no modelo de oração, que é a nossa oração, a famosa oração do Pai Nosso, que a gente intitula assim, né? Mas é muito mais... Sim, tem algumas versões da Bíblia, aqueles títulos, né? Que não tem a ver com os escritos originais, que algumas editoras dão, que traz como oração dominical, né? Dá a ideia de só orar no domingo, né? Mas não é, né? É o modelo de vida, né? Tá lá em Mateus 6, né? A partir do versículo 5. Na minha, a divisão está aqui. Ensino sobre oração. Partindo da premissa, por que a gente escolheu esse tema? Porque para viver coisas incríveis, é essencial que ela seja precedida de oração. E eu falei com o pastor Guto que hoje eu ia pegar ele. Sabe aquelas perguntas que a gente tem vontade de fazer, a gente não tem coragem? É impressionante, aí me bota aqui, né? Podia ser com outro, pastor Evandro, pastor Hélio. Uma muito mais sábia. Não ia falar muito mais vivida, mas muito mais sábia. Eles podem não gostar, né? É verdade. Mas, na verdade, é brincadeira. Mas, assim, algumas coisas que às vezes a gente pensa ou não quer falar ou não elabora dessa maneira. Mas eu queria começar com uma pergunta assim, né? Quando Jesus começa o capítulo 6 de Mateus, ele vai dando algumas orientações para os discípulos, né? Para o povo da época. Ele fala, tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados pelos outros, pois não receberão a recompensa do seu Pai que está no céu. E aí ele vai falando sobre essa questão da gente fazer para agradar a Deus, com um coração humilde, né? Ele vai falando em outras palavras, mas é isso que ele está querendo dizer. Da gente buscar a recompensa que está no céu e não a admiração das pessoas. E aí ele vai dizer que, mas quando... não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo, deem a sua ajuda em segredo, e o seu Pai que observa em segredo os recompensará. Se Deus é bom, se Ele quer que os seus filhos sejam abençoados, Salmo 139 vai dizer que antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já conhece, né? Se não me engano é o 139 mesmo, mas o 139. Ele vai dizer que já é conhecido, né, dele, que a gente não consegue esconder dele. Se a gente esconder na escuridão, lá ele nos acha. E vai fazendo toda uma narrativa poética lindíssima, né, sobre isso. Então, se Deus já sabe, na pré-ciência, e Ele já tem várias formas de nos abençoar, por que é que a gente tem que orar? Já que Jesus fala pra gente fazer isso. Deus é bom, Ele quer nos abençoar, por que a gente tem que orar? Ela disse que ia fazer algumas perguntas, né? Tudo bem, Tati, depois a gente se resolve. Tô brincando. A oração, ela nos leva a um nível de relacionamento com Deus, né? A oração não é falar algo para Deus, porque Ele já sabe, mas é falar com Ele. É um diálogo, não um monólogo, né? Então é um diálogo em que eu ali, ao orar, eu
eu percebo a vontade de Deus, eu sou ministrado sobre a vontade de Deus, e é uma conversa. Eu estou conversando com Ele. Na oração eu percebo o quanto eu sou dependente, o quanto eu sou pequeno. Na oração eu percebo o quanto eu não consigo sozinho. Então, para mim, o que permeia uma vida de oração é relacionamento. É eu me relacionando com Ele, mas também Deus se relacionando comigo, se revelando a mim. Na oração, geralmente, e essa é a oração no sentido em quando a gente para orar, né, que eu estou dizendo. Na oração nós paramos, na oração a nossa mente ela está voltada para o Senhor. Na oração eu consigo ter o meu coração ali todo para Ele, né? Então a oração ela traz esses benefícios, esses princípios, e que eu entendo que são muito importantes, né? Então não é falar para Ele, porque Ele já sabe tudo mesmo, mas é um relacionamento que eu construo. Sim. E é interessante que eu acho que esse é o principal da oração, é Deus se revelando a nós, Deus revelando a vontade dele a nós. A gente aprende que muitas vezes a oração é falar, né? Mas a oração é Deus se revelando a nós. Então, Salmo 25, verso 14. Eu sou apaixonado por esse salmo. Salmo 25, 14. Que diz que Deus conta segredos àqueles que o temem, né? E sobre esses, não é sobre todo mundo, sobre esses, Ele dá a conhecer a sua aliança. Então, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Para esses que o temem, Ele conta segredos. E para esses, Ele dá a conhecer a sua aliança. E esses segredos, muitas vezes, são revelados em oração, no lugar secreto, ouvindo, discernindo no lugar na secreto. palavra, né? E aí você tem, onde está na Bíblia a importância da oração? Além de versículos, o exemplo de Jesus. Jesus se retirava para orar ao Pai, conversar com o Pai. Então você vê vários momentos que Jesus ele se retirava intencionalmente. Ele está dando um padrão para a gente. Ele está dando um padrão de vida, um padrão de decisão, um padrão de oração, um padrão de solitude, de estar sozinho com o Pai, né, no sentido de relacionamento, de ouvir o Pai, de permitir que o seu coração seja transformado pela vontade do Pai. Para mim, tudo isso permeia uma vida de oração. É um modelo, né? Um padrão. É um modelo, é um padrão. Vamos entrar nesse padrão aí. Eu amo essa coisa de revelar os seus segredos. Acho que essa série, a gente está estimulando essa coisa de buscar as coisas incríveis. São segredos, são benefícios, são recompensas para os filhos, né? E eu quero até te convidar para já se preparar, botar na sua agenda para os nossos próximos episódios, onde a gente vai entrar nas parábolas do reino. E a parábola é muito interessante, porque ele falava as parábolas em público e depois traduzia para os dele. Ou seja, ele revelava o segredo para os dele. Então, ali a parábola era uma forma de falar segredos de coisas maiores, né? No capítulo 8 aqui de Mateus 6, ele vai dizer: não sejam como eles, igual a gente estava falando, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam mesmo antes de pedirem. Então, é interessante a gente trazer o entendimento disso, igual você falou, que é uma comunicação, não porque Deus não saiba, mas porque Ele estabeleceu que seria dessa maneira, e aí Ele traz aqui. Então, portanto, orem da seguinte forma. Acho que a gente pode parar aqui, só deixa eu fazer um comentário aí. Orem da seguinte forma. A gente precisa entender, Tati, o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo agora, que nem toda oração Deus aceita. Há orações que Ele rejeita. E eu não estou falando de um não que Ele dá. Eu não estou falando de um silêncio que Ele faz. Porque o não é resposta. O silêncio é resposta. Eu estou falando de orações rejeitadas. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra com esse título, né, aqui no nosso canal, orações rejeitadas, né? Uma palavra forte aí que Deus ministrou ao meu coração, baseado numa parábola que Jesus contou, Lucas capítulo 18. Nós podemos até um dia trabalhar essa parábola, que é o fariseu e o publicano
Jesus conta que estão no mesmo dia, no mesmo lugar, no templo, orando. E ali há uma comparação de duas orações. Uma que é rejeitada pelos céus. Rejeitada mesmo, que é a oração do fariseu. E a oração do publicano, que é uma oração aceita, recebida com misericórdia pelos céus. Né? Então a gente precisa ter claro que se tem um modelo de oração, eu preciso seguir o modelo. Sim. Não é o jeito que eu quero fazer, o jeito que eu acho certo orar, o jeito que... não, hoje eu quero estabelecer um modelo de oração, né? Se Jesus deu um modelo, eu não preciso estabelecer um modelo, eu nem posso fazer isso. Tem um modelo, né? Que é o modelo de vida, né? Que é o modelo de oração, que é o modelo de vida. Então, acho que esse parênteses é importante, da gente fugir um pouco daquela história de que Deus... basta ter um coração que Deus aceita, basta que eu acho que está certo, Deus aceita, Deus entende, né? E essa história meio que da graça sem juízo, né? E a graça não é aquela graça que abraça tudo, é aquela graça que me leva ao arrependimento. Sim. Esse padrão de contraste que você cita aí em Lucas, ele também faz aqui. Sim, exatamente. Ele faz aqui. É um pouco antes, né? Uhum. É um pouco antes. Ele fala o que não fazer. E eu creio que o Senhor quer nos trazer não é um contraste onde exalte a oração que deve ser feita. Eu creio que a que não deve ser feita é mais para exaltar essa. Claro, para mostrar qual que precisa acontecer, né? Exatamente. E é onde a gente deve focar e é o nosso tema hoje. Ele começa: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Na verdade, aqui já dá pra gente falar o podcast todinho só nessas duas linhas, né? Quando ele fala Pai nosso que estais no céu, já começa com adoração, né? Nos ensinando a chegar na presença numa atitude de adoração. E o Pai, né? A paternidade. O Jesus traz o tema da paternidade aí, né? Jesus traz o tema do Pai, do Abba, né? Do paizinho, do relacionamento. Né? Foi a primeira, ou uma das primeiras vezes, talvez tenha sido a primeira, onde Jesus apresenta Deus como Pai? Não sei te dizer. No batismo você tem ali já uma apresentação do Pai, né? No próprio batismo de Jesus, que os céus se abrem e aí vem a voz: esse é meu filho amado. Né? Então ali é o ponto de partida, é o início do ministério de Jesus, né? Ali, nesse princípio de ensino, Jesus já nos mostra um caminho excelente, que a oração não é uma vã repetição, é um relacionamento paterno, é um relacionamento de filiação. Sim. Pai. Né? E logo em seguida ele diz Pai nosso. Aí fala de um pai de família, de uma unidade, de uma comunidade, não é um ato egoísta. Agrega, né? Ele traz para perto, porque ele poderia estar só o Pai. Se ele não fala o nosso, olha, a gente vai ter que ficar aqui umas 4 horas, porque a gente não conseguiu sair da primeira linha, né? Primeira palavra, né? Primeira palavra. Eu estava falando da linha, a gente já precisou voltar e ficar na primeira palavra, que é o Pai. Né? Então, ele não só mostra a filiação, como ele acolhe a tribo que estava ali com ele, né? Acolhe todos ali. Então, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu vi uma palavra outro dia, até num podcast do Jesus Cop, e eles têm uma missão muito clara, que é nos tornar parecidos com Jesus. Cópias de Jesus, cópias. Né? E numa dessas palavras, o Douglas citava sobre que não tem como a gente torná-lo mais santo. Porque ele é santo em plenitude. Mas aí ele citava o seguinte: quando eu digo santificado seja o teu nome, além de uma expressão de honra, é uma maneira que eu digo para ele assim, que a minha vida, que as minhas ações, reações, que o que eu faça mostre para as pessoas quem o Senhor é, santo. Então, é uma oração muito corajosa, né? Sim. É uma oração que a gente... Sim, responsável, no sentido de que eu não estou jogando para o outro, eu estou assumindo essa missão, no caso de evidenciar a tua santidade, né? E é isso, não é uma oração para pedir que o nome de Deus seja santo, já é santo, é um atributo. Mas é que seja santo nas minhas atitudes, que isso mostre a sua santidade nas minhas decisões, né? É uma oração que me traz
uma responsabilidade também, né? Uhum. De uma resposta, né? E aí ele vem, e eu acho que o que nos levou a trazer essa oração para o podcast foi até esse versículo, assim, a primeira motivação. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente fala em viver maravilhas, eu já penso em maravilhas, eu penso em milagres, eu penso em uma vida sobrenatural, eu penso em uma vida... eu me lembro de João 10:10, vivendo a plenitude, né? Vem para que tenham vida e vida plena, e vida zoe, vida em abundância, né? Então, eu creio que esse é o padrão que ele quer que a gente viva. Então, isso valida isso, né? Que a vontade dele seja feita na terra como no céu. Vou voltar ao negócio do pegadinha, pode ser que role um gabinete depois. Se nos próximos episódios eu não meu tiver, pai. vocês já sabem o que é. E, tá, que padrão do céu é esse que você acredita que Jesus queira que a gente viva na terra? Eu vou te responder com uma frase de Robert Law sobre oração, né? Até anotei aqui. A oração é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Uau. Então, para mim, responde um pouco essa pergunta. Para mim, o que Jesus quer nos dar aqui é um padrão do céu que precisa ser aplicado na terra. Então, já descaracteriza um pouco aquela oração em que a minha vontade está em primeiro lugar, no top 5 aí do céu ali, né? Não, a oração é do céu para a terra. É a vontade de Deus permeando a minha vontade. A vontade de Deus permeando o meu querer. E aí você tem, mas não tem a petição, a parte que eu coloco a minha vontade? Tem, mas é uma parte. Eu diria que é uma pequena parte. Sabe? Tem que ter. Lancem sobre ele a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe? A Bíblia, Pedir, dar-se-vos-á, a Bíblia né? não condena. Eu pedir, eu buscar, eu bater, não condena. Mas eu preciso entender que o meu coração ele precisa estar rendido a ele. Percebe que Jesus diz assim, venha o teu reino. Teu de quem? Dele. Não é o meu reino. É o teu reino. Seja feita a tua vontade. Não tem nada meu aqui. Assim na terra como no céu. E aí passa, né, a questão do pão. Mas percebe que no primeiro momento é a vontade dele, é o reino dele. É o céu sendo estabelecido na terra. Não tem nada meu na história. Como no céu, né? Você falou aí, como no céu. É do jeito do céu vindo para a terra. Durante alguns anos, na minha busca aí por manifestação da cura do Senhor na minha vida, né? Para quem já conhece meu testemunho, sabe que eu luto por alguns anos com a endometriose, que é uma doença que não tem cura pela medicina, é uma doença inflamatória e que uma das principais características é a infertilidade. Então, durante muitos anos, principalmente antes de ter as minhas crianças, eu buscava esse padrão do céu do aspecto da cura, porque no céu não tem enfermidade. Então, esse era um dos textos que o Senhor ministrava no meu coração para acessar o padrão do céu para a terra, no sentido de que no céu não há enfermidade. Tem um outro texto também que a gente pode fazer essa associação, que, se não me engano, é em João, 1 João, que vai dizer assim como ele é, nós somos nesse mundo. Falando de Jesus, né? 1 João. E Jesus não tinha enfermidade, Jesus não tinha... não vivia um padrão de escassez, ele não vivia algumas coisas. Então, eu fui trazendo isso de uma forma prática, sabe? Nas minhas orações, buscando no Senhor e lutando contra uma crença equivocada que nos permite ficar mantidos em alguns padrões, que é porque é comum a enfermidade, comum não é normal. O normal é filhos saudáveis. O normal é ser como Jesus era, saudável. A gente não via Jesus se recolhendo por uma gripe, a Bíblia pelo menos não narra. Ele parando porque estava com o pé tornozelo torcido, umas coisas assim. E essa fala não é para a gente trazer condenação, porque a gente passa por esse... Até porque a nossa
A gente está passando por uma terra que é uma natureza caída, onde tem enfermidade. Mas para a gente não se acomodar com isso, porque como no céu, na terra como no céu, inclui um reino que é de pessoas saudáveis. Então, a minha fala é no sentido de trazer perseverança, busca. É da vontade de Deus a cura. É da vontade de Deus que a gente tenha uma vida plena, saudável, né? Concordo. Só faria um adendo. Que é da vontade de Deus que haja cura, mas aí eu preciso trabalhar com a ideia de que algumas enfermidades são para a glória de Deus. E não serão curadas. Então, eu uso óculos. Vou carregar isso. Pode curar? Pode, mas será que não é para a glória de Deus? A minha mãe, ela levou uma enfermidade até o final da sua vida. Não foi curada. Paulo não foi curado da sua enfermidade. Jesus não teve enfermidade, mas Jesus teve fome. Jesus se cansou. Jesus agonizou. Jesus sofreu. Suou sangue. Teve angústia, né, a ponto de ter esse quadro extremo no seu corpo. Então, eu acho que a sua fala precisa ser vista pelos nossos irmãos aqui no olhar da perseverança. E ela está perfeita. Perseverança. Mas ela precisa estar linkada à soberania de Deus. Sim. Seja feita a tua vontade. Porque senão quando não vem, e é ótimo o seu adendo, porque eu vivo isso, né? Eu também, se eu fizer os exames, eu tenho endometriose. Eu não tive, eu tenho. Os meus filhos vieram apesar da endometriose. Tá aí, né? Tá aqui. Teus filhos são reais, né? Não são reais. São reais, não são digitais, não, né? São reais. Não é metaverso. Não é? Não é metaverso, tá lá. São reais. São reais. E assim, durante muito tempo eu vivia nessa assim, mas Senhor, por quê? E tem uma fala que às vezes ela pode trazer mais condenação do que paz, do que aquela coisa assim, não alcançou porque não teve fé suficiente. Sim. Né? Nessa busca, eu vi muito, por exemplo, um livro de Kathleen Kuhlman, que foi uma mulher do século passado muito usada por Deus na cura. Os relatos de autores vão dizer que as pessoas ouviam ela pelo rádio, eram curadas. Aquelas caravanas, assim, eram muitas pessoas, assim, em filas, saindo curadas. E aí o livro dela chama Eu Creio em Milagres. É um livro fantástico, mas acho que só acha em sebo, nem sei se ainda tem novinho para comprar, assim. Não sei se eles pararam de... E eu fui muito abençoada, porque logo no final, ela começa a conversar com o Senhor. Senhor, se é a tua vontade, no céu, na terra, e no céu não tem doença, por que algumas pessoas saem das caravanas, algumas na cadeira de roda, outras com óculos, outras com algumas enfermidades? Vamos dizer que 100 foram curadas e 5 não. Quando elas voltavam para casa, se ela pega essa fala que não teve fé, foi a sua fé e a sua fé não foi suficiente, além de enfermas, elas saíam condenadas. Então, ela não tinha coragem. Ela falou que o amor, a compaixão que ela tinha por aquelas pessoas não permitia que ela falasse isso, porque senão ela saía pior do que chegou. E ela, conversando com o Espírito Santo, no momento de intimidade, perguntou: Senhor, céu na terra, como assim? E essas pessoas... E aí o Espírito falou para ela assim, minha graça é suficiente. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ela traz no livro, aí eu não me lembro agora se era revelação ou se foi o entendimento dela, que há mistérios que não serão revelados enquanto a gente estiver aqui. Sim. E a gente precisa crer em quem ele é, no caráter dele, que ele é bom, que ele cura. Que não é porque um ou dois, ou algum vizinho, ou alguém da nossa casa não foi curado, que eu passo a acreditar que Deus não cura. Ele ainda cura. Isso aí. E às vezes, você ora por uma pessoa, às vezes você é instrumento de cura, mas você mesmo não viveu a cura. Exatamente. Né? Isso também acontece. Paulo curou muita gente. Né?
Então, e ele não foi curado. A ideia que nós damos do texto é que ele não recebeu a cura. A minha graça é suficiente. A minha graça te basta. Né? Então, isso. São mistérios que a gente não... Mas por isso não pode nos impedir de buscar. De buscar. E nos impedir de não crer. Né? Nós cremos. Jesus cura. Mas percebe que a minha vontade tem que ficar de lado. Ela precisa ficar num lugar à parte. Entender que a vontade de Deus, ela é perfeita. Ela permeia. Né? Ela tem os seus propósitos. Deus faz tudo perfeito. Ele tem os seus... Porque às vezes essa enfermidade, ela é como um espinho que me paralisa de não ir para o orgulho, de não ir para a vaidade, de não ir para a soberba. Ela me mantém nesse lugar. E Deus quer a minha vida. Então, se para me manter nesse lugar a enfermidade está ali, então às vezes é o seguinte, eu vou deixar a enfermidade aí porque eu quero você. Eu quero você. Sabe? Então, às vezes, essa enfermidade me lembra de quem eu sou. E eu vou continuar orando, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar... E Deus no céu, nos seus mistérios e soberana vontade, Ele vai dizer, eu quero você. Enquanto isso, a gente continua orando por cura. Continua orando por cura. Por céu na terra. Aí tem que ter um discernimento nosso. Isso aí. De entender que às vezes eu sou um instrumento. E poderia ser o contrário. Eu creio que ela, e assim como nós, também devemos... Eu falei no exemplo, 100 numa caravana, 5 não curados. Poderia ser o contrário. Se 5 saíssem curados e 100 voltassem para casa... Ainda assim... Valeu. Jesus cura. Né? Jesus cura. Muito bom, muito bom. O padrão é cura. Não muda o padrão. O padrão é Jesus cura. Isso aí. Isso tem que ser padrão. De fé, de vida, de busca. E esses avivalistas, só fechando para a gente voltar aqui para o texto, muitos deles... Acontecia isso, eles oravam, multidões eram curadas e eles tinham uma pressão alta. Sim. Ou alguma enfermidade da época, tipo uma lepra, uma coisa assim. Um cara que é muito conhecido aí, o Randy Clark, né? Muito conhecido nessa área de cura. Sim. Nós participamos, acho que foi o ano passado, de uma conferência em que ele esteve com a equipe dele, né? E Deus usa muito nessa área de cura, muito mesmo. Muitas pessoas ali naquela conferência foram curadas. Mas ele sofre de um problema, eu acho que ou na perna ou na coluna, que ele não podia ficar muito tempo em pé. Então, é incoerente? Nem um pouco. Nem um pouco incoerente. Isso faz parte da soberana vontade. A esposa do Bill Johnson... Que faleceu, né? Faleceu do quê? Acho que foi de câncer. Um tumor na cabeça. Um tumor. E aí? Quantas pessoas Deus usou aquela mulher para curar câncer, para curar tumor, sabe? Para gerar cura. O próprio ministério do Bill Johnson, sabe? Do Chris Valentin lá, da Bethel. Cara, são referências nessa área. E a esposa do pastor Sênio, que é o pastor principal, falece de uma enfermidade. Não foi falta de fé. Não, nem um pouco. A fé, ela não é só para gerar coisas. A fé, às vezes, é para suportar. A fé é para receber, no sentido em que eu vou receber a graça de Jesus naquele momento que é suficiente para mim. Então, essa pessoa, a esposa do Bill Johnson, ela recebeu fé. Benny Johnson. Benny né? Johnson, ela tem recebeu meses, fé. Não tem nenhum ano, né? Recebeu que ela partiu para o Senhor. E a gente foi muito edificado com o testemunho dele na perda. Porque ele continuou, acho que na semana seguinte ele já estava na presença do Senhor, ele pregando, ministrando, enfim. E ele fala num dos livros dele, acho que eu já até falei isso aqui em algum dos episódios, que ele pergunta para o Senhor, você falou a referência do óculos, eu me lembrei, ele perguntou para o Senhor, centenas de pessoas chegam aqui na Bethel e saem curadas, às vezes todas elas saem curadas, em alguns cultos, né? E eu uso óculos. E o Senhor respondeu para ele, você desfrutará da minha paz quando abrir mão do direito de entender. E é isso que você fala, né? Sobre a minha vontade, não, a vontade dele soberana, né? Sim. Muito bom. Uma outra coisa também que eu acho importante a gente dizer, você falou do Randy, que ele tem um problema na perna e... eu acho que é perna, coluna, enfim, eu não me lembro exatamente. Enfim, a enfermidade aí que... eu creio que isso mostra também
que é a presença, ele como um canal que vai curar. Exato. Nesses livros, nessa busca por cura, na época que eu estudava sobre isso e tal, também acho que na própria Kathleen Kuhlman, ela dizia que o que cura é a presença. Então, você quer a cura? Atrai a presença. Esteja em ambientes onde a presença se manifesta. Eu vejo aqui nos nossos cultos, talvez a gente não saiba todos os relatos de cura que aconteçam em cultos que nem está ministrando cura. Porque algo que eu tenho muita alegria de poder fazer parte da catedral é a presença de Deus nos nossos cultos. É inevitável perceber, não precisa ser muito espiritual. Tem dia que a gente entra na porta, assim, no meio dos louvores. A gente crê e consegue sentir. Tem um ambiente, né? A presença. Não é a música, não é... É a presença. Um lugar onde a gente procura honrá-lo, ser comprometido com a sua palavra, Cristo estando no centro, né? Exato. E tudo aquilo que o Senhor tem, o Espírito tem nos guiado para fazer. Bom demais. E aí, essa oração padrão de Jesus é tudo dele, sabe? O Pai é o principal elemento, né? Ele começa já dando um tom, né? Pai nosso que estás nos céus, sabe? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Não tem nada nosso aí, sabe? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele está nos dando um padrão. Porque quando nós começamos, por exemplo, falando de oração, quando nós começamos pensando na gente mesmo, naquilo que nós queremos, buscamos, a gente está dizendo que isso é prioritário, sabe? Jesus está nos dando um padrão. Não comecem por vocês. E ele fala vocês não são mais importantes. Faz assim. Quando faz assim. Ora assim. Está ensinando mesmo, né? Como ensinando uma criança, né? Uma receita, um modelo. Exato, um padrão um modelo assim, mesmo. Né? E é bom a gente debulhar. Eu creio que a gente está debulhando aqui isso. Porque há uma tendência a virar um clichê. Porque como é uma oração que muitas vezes a gente repete decorada ou canta decorada, né? Eu venho de uma família católica, então na igreja católica a gente aprende a recitá-la, né? Não dizendo que está errado, não é isso. Mas há um cuidado maior da gente não fazer isso clichê. Então, quando a gente debulha, a gente fala, meu Deus, isso é demais. Eu preciso realmente pensar no que eu estou verbalizando, porque é rico demais. Jesus alerta, eu acho que nos versículos anteriores, ele fala das vãs repetições. Aqui mesmo que as suas orações não sejam como vãs repetições. É isso que você está dizendo. Não ser apenas uma repetição. É um padrão, é um modelo, pode ser orada dessa forma, assim, lendo mesmo, mas é diferente quando eu apenas repito aquilo que está ali, do que eu internalizo isso como um padrão de vida. Então, eu oro Pai Nosso, na minha vida ele tem que ser o Pai Nosso mesmo. O paizinho, né? Eu oro, seja feita a tua vontade, na minha vida, então é a vontade dele que tem que ser feita. Quer dizer, isso tem que sair do quarto, do nível do secreto, para o público. Né? Então, não é repetição na medida em que eu faço isso. Eu saio do secreto e vou para o público. O problema não está em orar o Pai Nosso como ele está aqui, repetindo as palavras de Jesus. O problema é quando isso não sai do secreto para o público. Aí, para mim, é uma vã repetição. E quando a gente entende, realmente tem essa experiência com o Abba, eu creio que é inevitável, não é um esforço. É algo que flui. Né? Ontem, se não me engano, eu estava vendo no livro de Atos um texto que eu não me recordo ainda em qual capítulo, mas as pessoas, quando o apóstolo Paulo ia ser preso, aí aqueles que estavam ao redor dele querendo persuadi-lo a se negar, a não aceitar. E aí ele fala, não, tudo isso é para que seja feita a vontade do Pai. É necessário que eu... Então, isso aí é ele vivendo o Pai Nosso de uma forma que talvez muitos de nós cristãos não teriam essa atitude. Né? O próprio Jesus, no Getsemane, nos dá esse exemplo, um momento maior de angústia, maior de dor, maior de sensação de abandono. Ele chega a falar isso na cruz, uma das palavras dele, Pai, porque me abandonaste? E ali no Getsemane ele diz, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua.
É fantástico. Jesus não dá apenas um modelo de oração, Jesus dá alguns modelos de oração. Então, essa oração Getsêmani é extraordinária. Não seja feita a minha vontade. E ele cumpre, porque a gente fala sensação de abandono, porque algumas das falas ainda eram uma sensação. Mas, de fato, na cruz houve um abandono, Sim. né? Por causa do pecado. Uhum. Então, ele cumpre realmente a vontade do Pai de uma forma plena. Vamos continuar. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E aí ele vai falar da provisão, né? Da provisão e do perdão. Você crê que quando ele fala nas dívidas aqui era metafórico ou também incluía dívida de dívida mesmo? Acho que metafórica, que amplia tudo, né? Dívida, para mim, a dívida tem a ver com o pecado, sabe? Tem a ver com as faltas. Para mim, é esse tipo de dívida, né? E é interessante que ele linka, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ele linka. Eu ia chamar isso aqui de eita, sabe assim? Um versículo eita. Para falar isso, não, e olha tem lá, que ser coerente. Não, e aí não para aqui. No verso 14, ele dá uma explicação dessa parte. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. É aquela história que eu falei. Deus não tem que aceitar tudo. Aquela história que, eu chego aqui diante de Deus, Pai, perdoa os meus pecados, tal, mas eu tô com o coração... É uma condição. É uma condição. Eu tô com o meu coração endurecido, eu tô falando dos meus pecados, mas eu tô aqui, lutando com o meu irmão, tô querendo que ele morra, que ele se dê mal, sabe? Jesus é claro. Jesus faz questão de destacar. Ele termina o modelo da oração e ele volta ao assunto. Ele não vai para outro assunto. Ele explica o que é isso que eu estou querendo dizer. É o 70 vezes 7, né? Quer dizer... E ele ensina isso não só aqui, né? Eu estou me lembrando agora, eu vou ter oportunidade de me consertar, meninos. Fiquei sabendo disso hoje. A gente, no Chamados para Adorar, eu cometi eu botei na conta de Pedro que era Tiago, né? Tiago e João. Mas nesse episódio ali dos filhos do trovão, quando Jesus chama eles de filho de trovão pelo ímpeto dele, eles falam assim para Jesus: Jesus, manda descer fogo do céu, né? E aí Jesus diz: vocês não entenderam nada, vocês não entenderam que espírito vocês não estão compreendendo. Então, isso é perdoar Sim. para ser perdoado. Sim. Na sim, prática, ele, na prática. Tiago Sim. e João, tá, gente? Não, era... Bom, mas deixa eu ajudar a Tati aqui. Se eles estivessem no barquinho, era Pedro, Tiago e João no barquinho. Pois é, né? Aí tudo bem. Eu falei com o pastor Evandro assim, semana passada a gente gravou com o pastor Evandro, né? Eu falei: pastor Evandro, você não sabe o que eu fiz? Eu botei na conta de Pedro, que era do Tiago. Aí ele: Tati, não, deixa, as coisas acontecem. Eu já botei Moisés na arca. Depois eu falei: Moisés, sai daí, que isso aí é lugar do Noé. Faz parte, né? Mas voltando aqui, realmente ele quer ensinar na prática que isso aqui não é só um discurso. A gente é uma condição, é uma condição que nos mostra quem somos, filhos de um pai e de alguém que faz a vontade, né? E de que perdoa. Voltando ainda àquele meu testemunho que a gente falou anteriormente, isso nem estava no script não, mas está fluindo, eu acho que é importante. Quando eu buscava no Senhor a questão da cura, né, do meu milagre, eu lendo algumas referências de Joyce Meyer, e ela conta alguns períodos da vida dela, que ela teve alguns problemas, coluna que travou, umas coisas assim. E na busca, no secreto, ela com o Senhor, ela orando, o Espírito lembrava ela de dívidas que ela não havia perdoado, de alguém da igreja, às vezes o marido, onde ela julgou essa pessoa. E como o Espírito não traz acusação, ele traz arrependimento, né? Ela, como uma boa filha, ela se abria, ela pedia perdão, confessava ali: Senhor, eu me arrependo de ter julgado aquela minha irmã. Ela conta a história de uma grávida que tinha sido desafiada a participar de alguma coisa no ministério. E a grávida falou que não estava em condições, que ela estava muito cansada. E ela tece um julgamento. Isso é palavras dela, né? Ela fala assim:
tá de preguiça, porque não tá de má vontade, porque não quer fazer. Ela julga a irmã. E aquilo passou. E ela ali no leito dela, daquela problema de coluna, eu acho que foi coluna, assim, que travou. Algum problema desses corriqueiros, de enfermidade que volta e meia um ou outro pode passar. E ela, na intimidade, ela pergunta pro pai. E o Espírito, então, traz a memória dela, ela perde perdão. E no testemunho dela no livro, eu nem lembro qual dos livros, mas ela fala assim, que imediatamente ela levantou da cama curada. Então eu creio que ela alcançou ali uma direção divina e acessou o sobrenatural, a vontade de Deus, quando ela cumpriu e obedeceu a um discernimento. Sim. Fantástico, né? Fantástico. E a gente precisa ter um entendimento desse perdão. O que é esse perdão? O que Jesus está dizendo? Perdão, né, não é esquecer. Perdão é você soltar. É justamente você liberar, sabe? É perder aquela situação que te aprisiona, que te prende. É ter humildade, às vezes, para pedir perdão. Às vezes não é liberar alguma coisa, mas é pedir perdão mesmo. Não tem lado. Ah, mas foi o outro que errou comigo. Ah, mas foi o outro que fez. Ah, mas eu não tinha culpa na história. Então, a gente precisa ter entendimento do que Jesus está falando sobre essa questão de perdão. Assim como o Pai age com você. É isso. Ótimo. Inclusive, a gente gravou um podcast que ficou muito bom, né? A gente teve muitas pessoas dando feedback que foram abençoadas. Sim, verdade. Que foi sobre lidando com a ofensa. É. Episódio 20 alguma coisa, não me lembro agora. Mas você consegue achar aí. A gente teve uma parceira aqui, que é a nossa irmã, psicóloga, a pastora Alessandra, né? Sim. E a gente conversa um pouco sobre isso e fala sobre o perdão. Vale a pena você, se ainda não viu, visitar lá ou de repente ver de novo, porque tá no modelo que Jesus A gente disse. pulou o 11, né? Dá-nos hoje o nosso pão. Da provisão. Vamos lá, adoro falar disso. Eu acho que é muito interessante nesse contexto que a gente vive. A oração é dar-nos hoje o nosso pão de cada dia. Tem algumas coisas aqui importantes. Essa ideia do hoje, dar-nos hoje. O que Jesus será que fala? Ele faz questão de colocar essa questão do hoje, sabe? Para mim, é muito essa ideia de confiança, do relacionamento, de que eu devo ter entendimento de que eu não preciso saber do amanhã, no sentido dessa segurança do amanhã. Eu preciso crer que o mesmo que deu hoje vai dar amanhã, nesse sentido que eu estou dizendo, né? Então, essa necessidade da gente colocar as nossas angústias, as nossas aflições nas mãos dele, essa ideia de lançar a ansiedade, a preocupação nas mãos dele. Lá no capítulo, aqui ainda no capítulo 6, lá no final do capítulo 6, quando Jesus fala de preocupações, e a preocupação ela faz isso, aí Jesus repete lá, basta cada dia o seu próprio mal. Então a oração ela nos ajuda a lidar com essa incerteza do amanhã, sabe? E essa certeza do hoje, essa certeza de que o maná vai vir, de que o principal é ele, é tirar o foco da provisão para o provedor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu colocaria um porquê ali. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor? Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É interessante que, agora sim que está me chamando a atenção, quando você falou do ensino da preocupação, antes de você citar, quando você falou da provisão, eu já linkei esse ensino da preocupação. Que é um pouco mais adiante. E é no mesmo capítulo. No mesmo capítulo. Na verdade, isso. essa divisão, igual você falou no início, é uma questão didática da editora. Da editora, não existe. Jesus está falando na mesma cena. É o mesmo contexto. No mesmo ambiente ali. Isso, é o mesmo tema. É um tema. Provavelmente no mesmo momento. Sim, muito provável. Eu acredito que ali, eles estavam ali, eles conversando, e aí mudou a pauta, mas dentro do mesmo, né? Exato. E o autor só... E aí ele fala muito dessa importância do hoje, do foco no hoje. Sim. Eu costumo dizer, para mim mesma e para meu time lá, que quando a gente está em treinamento, que o hoje, né, ele fala, dá-nos hoje o pão para este dia.
Então, tá foco no presente. Hoje está até muito em alta esse tema, até no meio do desenvolvimento pessoal, liderança, de estar presente, do poder da presença. Tem outros livros não cristãos muito bons, até falando sobre o poder da presença, de estar 100% presente. Tem treinamentos sobre gestão do tempo, que fala sobre blocos de presença, né? Tem até coisas muito interessantes e práticas. E Jesus já estava ensinando lá, né? Sim, sim. É muito interessante que Tava tudo aí. A Bíblia não tem nada novo que já não tivesse na Bíblia, né? É muito impressionante. Parece um texto que foi escrito ontem, né? Para esse tempo, né? Exatamente. E aí eu digo para elas algo que eu digo para mim primeiro, que é o seguinte: quando a gente se preocupa com o amanhã, vem a angústia, até porque tem personagens, coisas e situações que eu ainda não conheço, que no processo o Senhor vai levantar. Sim. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa assim, eu acho que as mães sofrem um pouco disso quando sabe assim, como é que vai ser quando a criança nascer, quando a gente está grávida, né? A Lu, vou chamar a Lu para trazer esse tema aqui que tá bem fresquinho aí com 2, né? Mas a gente pensa assim, como é que vai ser, né? Mas no processo da gestação, e quando a criança nasce, é liberado hormônios, é liberado situações que nos habilitam para amar mais, para cuidar mais. Nos levam a esse momento. Isso. Né? Então, a gente sente angústia porque a cabeça que eu estou pensando não tem aqueles hormônios. Então, quando nasce, é liberado uma série de hormônios, me capacitam a amar mais, me habilitam a amar mais. Então, eu sou munido de recursos. E assim para tudo. A gente pensar hoje no amanhã, eu penso com a cabeça de hoje. Só que amanhã vai ter outras pessoas, eu vou conhecer pessoas, eu vou conhecer, de repente, uma babá, eu vou conhecer uma escola. Existe um dado de que uma fala, um estudo, a maior parte das nossas preocupações, elas ou não vão acontecer, daquilo que nós nos preocupamos, ou elas não vão acontecer, não vai acontecer, ou vai acontecer de uma forma menor do que eu esperava que acontecesse. Então, eu uso o exemplo da vacina, né? Quem vai tomar vacina? As crianças que tomam vacina, é o dia do Armagedon, o dia da vacina, né? Misericórdia, os cavaleiros lá que estão em guerra naquele dia. Mas quando quando aplica aquelas... Tudo bem que às vezes não é muito humanizado o negócio, aquela sala, né? Aquelas pessoas vestidas, aquele jaleco e tal, vai todo um terror, né? Mas aplica, acabou. Eu imagino, a gente não dá para ter um entendimento, mas eu imagino que na cabeça das crianças foi bem menor do que eles projetaram. E às vezes a gente lida com as situações que está por vir assim. Por isso a oração nos ajuda. A oração, ela é necessária na vida de qualquer pessoa. Ela nos ajuda a lidar com coisas que saem assim do nosso controle, sabe? A gente não tem controle, então a gente se angustia, a gente se preocupa. Mas quando acontece, a gente percebe que, caramba, passou. Não foi tudo isso que eu esperava. A gente não aprende, hein, pastor Guto? Ou você já aprende? Você já chegou lá? Conta pra gente. A gente não aprende, não. Não. Por quê, meu Deus? Eu fico pensando de novo. Mas é por isso que tem que ser repetido. O tempo todo a gente tem que repetir o tempo todo, porque a gente não aprende. Meu Deus. Contando um breve testemunho disso, que eu acho que é um tema que todo mundo, em algum momento, sofre mais ou menos com isso, né? Que é a questão de não viver o hoje, ou preocupado com o daqui a pouco, ou vem esse negócio das chuvas que a gente foi cometido aqui, né? E como eu vi muito de perto algumas coisas, a gente passou alguns momentos juntos aqui, né? Toda vez que há uma chuva, vem uma coisa visceral, assim, dói a barriga. E eu fico pensando, vou mais cedo para pegar as crianças na escola, aquela coisa. Há bem pouco tempo, estava uma nuvem preta dessas, e eu fui pegar Samuel para deixar no futebol, ia pegar a Rebeca na escola, então passa por lugares, em Petrópolis é impossível você não passar por onde tem um rio. A cidade é toda cortada pelo rio. E eu estava nesse momento assim. E aí eu falei, pai, eu não quero sentir isso, me ajuda. Eu não estou dando conta, eu estou reconhecendo meus limites que eu não estou conseguindo. E eu fui invadida por uma paz e senti o Senhor falar assim ao meu coração, claramente. Você se preocupar vai mudar alguma coisa?
É exatamente isso. E aí veio a paz. Aí eu entreguei ao Senhor, abençoei a nossa cidade, abençoei o clima e fui. E naquele dia não choveu. Uhum. Então, assim, eu tava Nem com choveu, né? medo de um negócio que nem aconteceu. E nem choveu. Nem choveu. Mas é isso. A gente não controla, às vezes, não se preocupar. É incontrolável. Em muitos momentos, não se preocupar. A questão é o que eu vou fazer com isso. Aí, por exemplo, no teu caso, você orou. Olha a oração entrando aí. Você se conectou, você se relacionou com o Pai, você estava com o coração aberto para ouvir o Pai, sabe? Veio uma palavra, veio uma direção. A questão não é não se preocupar. O problema é que, às vezes, a gente foca em coisas que só vai aumentar, não vai diminuir. Então, eu estou preocupado, eu foco na preocupação, vai aumentar. Fico ainda mais preocupado. Então, qual é a saída? Ore. Ore sobre isso. Sabe? Busque mudar a perspectiva a partir daquilo que você ora. Busque a palavra. Se você não consegue palavras, ore a palavra. Comece a internalizar essa palavra. Algo vai acontecer. Algo acontece dentro. Não, a questão não é não se preocupar. A questão é o que eu vou fazer com isso. Não deixar ela fazer morada, né? Exato. Muito bom. E aí, ó, a oração aqui, ó, que Jesus nos ensina. Dá-nos hoje. Pronto. Sim. É isso aí. Na hora que eu estava preparando aqui, eu vi que, didaticamente, um autor, ele falou algo que eu achei interessante, que eu nunca tinha reparado, mas embora seja bem claro. Que a oração do Pai Nosso poderia ser dividida em 6 pedidos. 3 relacionados ao reino e 3 relacionados à necessidade do povo. Tem até que conferir, mas eu acho que é isso mesmo. Ele fala, ele honra a Deus, ele pede a vontade de Deus sendo feita na terra como no céu. O vem Pai reino. Nosso, Pai Nosso, santificado, venha o teu reino, deve ser esses Isso. 3 primeiros aí. E aí do 11 em diante vem a provisão Aí do pão, o perdão Não, e livrar da tentação. Interessante, né? Não nos deixe cair em tentação. Essa organização, assim. E eu creio que isso, mais do que uma oração modelo, ela é um estilo de vida. Sim. É um estilo de vida onde o Senhor quer nos levar a um padrão de maturidade, de relacionamento, de capacidade, habilidade para perdoar, para confiar, para então viver o reino, né? Acho que, eu não sei se você tem algo que eu não trouxe que você queira acrescentar também. Eu acho que uma coisa importante aqui, que a gente já tocou nisso, mas só para deixar frisado, é que ela começa no céu e ela termina no céu, né? Ela começa, Pai Nosso que estás no céu, e ela termina, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quer dizer, ela começa com adoração, com exaltação, ela termina com adoração. A oração do início ao fim, ela tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com a busca pela vontade de Deus, né? Então, até a minha listinha de oração, ela precisa ser permeada pela vontade do Pai. Ela precisa vir do céu para a terra. Eu preciso orar até para fazer uma lista. Sim. Não é só fazer uma lista. Não fala mal das listas, não, porque eu adoro uma lista. Não, a lista é sensacional. Eu uso a lista. Eu testemunho a lista, você não invalida meu testemunho. Eu uso lista. Pode usar a lista, não tem problema. Mas saiba que algumas dessas listas o Senhor vai simplesmente jogar fora. O nosso pastor, o pastor Evandro, ele tem uma experiência com Deus muito legal, muito linda, muito transformadora. Eu já falei também isso em outros podcasts, mas vale ressaltar, quando é bom a gente tem que repetir. Que o Senhor levou ele, enquanto ele orava por algumas coisas que o preocupava continuamente. Um dia o Espírito disse a ele, ore pela minha vontade, ore por aquilo que eu quero fazer. E depois que ele teve esse discernimento no Espírito dele, começou então a orar assim, várias coisas para nós da catedral mudou. Porque então ele começou, Senhor, a tua vontade aqui na catedral, Senhor. E não mais suprir isso, prover aquilo, cuida daquilo outro, né? Sim, fantástico, é isso mesmo. Coisa boa. Aí a gente não precisa abrir mão da lista. É isso aí, não fala mal da lista. Só que a vontade de Deus tem que estar na lista. Senão não serve. Eu separei aqui 1 João, capítulo 5, versículo 9. Deixa eu ver aqui, que ele fala
5:9. Ele vai dizer: porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho do Filho acerca do Filho. Eu estou abrindo com isso pelo seguinte: quando ele termina, e é uma oração que às vezes não é dita, pois teu reino, o poder e a glória para sempre, tem várias chaves escondidas aqui. A primeira delas é que o reino tem um rei. É óbvio, né? Mas assim, mas tem hora que destrinchar assim, ajuda o nosso entendimento limitado. O reino tem um rei. E esse rei é Jesus Cristo, que decidiu nos dar, pelo testemunho da vida dele, e nos adotar como filho. Ele continua aqui. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e a vida está em seu Filho. Então, se a vida está nele e ele nos deu um padrão para orar, bingo. Se posicione como um filho, Pai nosso, né? Faça do jeitinho que ele está falando, não só na oração, como na prática. Na vida. E viva uma vida de poder, uma vida de filho, uma vida onde você experimenta os benefícios do céu, mesmo nessa natureza caída, mesmo Essa realidade limitada. nessa realidade limitada. Né? Eu posso experimentar do padrão do céu, da natureza celestial, mesmo nessa realidade limitada, Sim. caída. Entendendo que não na sua plenitude. É um spoiler, vamos dizer assim, né? É algo que eu tenho como essência, eu tenho como um padrão de vida, mas que vou ter na sua plenitude no céu. Então, é trazer mesmo esse céu para a terra, né? Entendendo que a natureza caída, pecaminosa, ela está nessa condição, ela faz parte dessa realidade, mas ela não me impede de viver o que é esse padrão na minha vida. Fato disso é que a gente vem com prazo de validade, né? Exato. Senão a gente não passaria pela morte. Exato. A menos que Jesus volte antes, Exato. a gente não vai passar. Exato. Será que ele chega antes? Bom, o Pai sabe. O Pai sabe. O Pai sabe, só né? Ele sabe. Só Ele sabe. Então que a gente possa viver isso, né? Esse direito de filho, a todos quantos receberam deles o poder, né, de serem feitos filhos de Deus. E o reino de Deus é esse, que é paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Acho que a gente pode, então, também nos próximos, junto com as parábolas, de repente fazer um episódio antes. Eu só fico botando um antes, né, pessoal? Vai chegar no Natal e a gente ainda não entrou nas parábolas. Mas que é como ter uma vida guiada pelo Espírito. Se esse reino é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito, então é porque a gente vai ser guiado por ele, né? Como viver uma vida guiada, acho que a gente pode também bater um papo. Sim. Sobre isso. Antes ou depois das parábolas aí, eu não sei como é que vai ser. Vamos deixar ele guiar. Fique tranquilo, deixa ele guiar, é isso aí. E a gente te conta, não perca os próximos episódios, que aí você vai saber como ele direcionou, né? Eu trouxe também, a gente falou muitas coisas e não deu para entrar no livro, mas eu quero deixar uma recomendação. O pastor falou aí do Bill Johnson, do Randy Clark. Esse livro, Quando o Céu Invade a Terra, ele é um livro prefaciado pelo Randy Clark, e onde Bill Johnson traz essas realidades, guia prático. Tem uns testemunhos muito valiosos aí, né? Um guia prático para uma vida de milagres. Então, não deu para a gente entrar nele, mas te recomendo. Eu acho que é uma leitura, creio que é uma leitura que pode te abençoar muito em todas as áreas. É a oração do Pai Nosso destrinchada, né? E ele diz assim: vamos buscar o reino, o Randy Clark no prefácio. Vamos buscar o reino, encontrá-lo, declarar o que encontramos e compartilhar com os outros. Achei fenomenal isso, né? Busca, encontra, conta para todo mundo, compartilha e conta para todo mundo, né? Bom demais. Amém. Aí é a oração que sai do quarto e vai para a vida, né? Exatamente. É isso aí, pastor. O que mais que Amém. A gente não falou que você quer deixar aí para nos abençoar? Não, aí deixa o Espírito Santo trabalhar, né? Traduzir para os nossos queridos aí, né? A gente não dá conta de fechar tudo, não. Não.
tem que deixar em aberto mesmo, deixa aquelas reticências, deixa em né? aberto, né? Quem sabe você pode até escrever aqui alguma impressão sua nos comentários aí, alguma impressão que você teve do Espírito ao longo desse bate-papo, né? Fique à vontade para isso, nós vamos acolher com muito carinho. É isso aí. Isso aí, bom demais estar aqui com você. Pedir o pastor para nos orar por nós, para que essa vontade, esse reino venha sobre nós. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo que tivemos aqui em torno da Tua palavra, em torno desse tema da oração, que foi muito especial. Obrigado por essa oração modelo, esse padrão que o Senhor nos entregou, que também é um padrão de vida, é um padrão, ó Deus, de decisões que precisamos tomar todos os dias. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou de uma maneira impressionante e nos deu até mesmo um padrão de busca, de relacionamento com o Senhor. Muito obrigado. Pai, nós oramos para que toda vontade manifestada no céu, ela seja manifestada na terra. Nós oramos, ó Pai, para que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela seja feita na nossa vida. Oramos para que esse padrão de vida, esse padrão, ó Deus, de relacionamento com o Senhor, ele seja real na nossa vida. Quero Te entregar, Pai, cada pessoa que se conectou a essa conversa. Nós oramos para que o Senhor manifeste o Teu reino nessa vida, nessa casa, nessa família, na sua saúde, nas suas finanças, nas suas emoções, em todas as áreas da sua vida. Oramos, ó Pai, para que a Tua vontade seja manifestada, seja feita. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente, e até o próximo episódio. Um abraço apertado, Deus abençoe.